Tudo bem, meus irmãos? Nós vamos ter agora o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmo 126. Eu vou fazer a leitura para os irmãos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Nesse começo do Salmo, ele começa falando de alegria, e é importante observar: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O salmista nos diz, no versículo 3. Quando nós voltamos um pouco no versículo 2, ele fala que entre as nações se dizia que grandes coisas o Senhor tem feito por eles, ou seja, as nações gentílicas notavam quão grandes coisas o Senhor fazia pelo seu povo. Mas nós sabemos, ainda que o salmista aqui inicie o salmo, ele vai terminar também falando de alegria. A vida do crente, ela não é feita só de alegria. Ele mesmo traz essa informação por meio de uma comparação aqui no versículo 4. O salmista nos diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Essa região do Neguebe, meus amados, era uma região árida, uma região seca. No entanto, em alguns momentos, ou em alguns períodos, haviam grandes chuvas naquelas regiões. E por meio dessas chuvas, esse rio se enchia de torrentes. E provavelmente, ali ao redor daquele rio, a vida voltava a aparecer. E a semelhança do que acontece nesse rio, nessa região árida, assim é a nossa vida também. Como ele diz aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós teremos momentos de dificuldades, momentos de alegria, momentos de tristeza. Não é? O pregador de Eclesiastes vai nos trazer esta mensagem, já que há tempo para tudo debaixo do sol. E esse evangelho, muitas das vezes, para os ímpios e até para nós, é difícil de compreender. Esse evangelho que por meio da tristeza produz alegria, que por meio da morte produz vida. O Senhor Jesus, certa vez, falou, isso está registrado em João 12, versículo 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aqui Jesus está fazendo uma comparação, né? Falando de trigo, falando de colheita, né? Sobre a própria missão do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele precisava morrer para produzir frutos. E por meio da morte do Senhor Jesus, do sacrifício substitutivo dele, nós hoje somos salvos. Nós não poderíamos ter pago o preço dos nossos pecados. Interessante, nós voltamos agora para o Salmo. O salmista ele fala disso no versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós. Aqui o que ele está nos dizendo é que aquele que planta por meio do choro, com o seu choro, voltará com alegria. Um evangelho que também nos anuncia que o nosso Senhor precisava morrer para produzir vida. É o mesmo evangelho que nos diz que por meio do nosso sofrimento nós encontraremos alegria. Esse salmo é um dos salmos de romagem, salmos que se iniciam. Os salmos de romagem se iniciam no Salmo 120. Eram cânticos que o povo de Deus entoava
nos seus deslocamentos, eram 3 deslocamentos ao Monte Sião, nas 3 festas anuais. E ali no Monte Sião era o lugar que o Senhor, lugar que Deus escolheu para manifestar-se ao seu povo. Nós hoje, meus amados, por meio do sacrifício substitutivo do Senhor Jesus, nós não precisamos mais deslocar a nenhum lugar. Não oferecemos mais sacrifício. Nós podemos hoje entoar o nome do Senhor Jesus em qualquer lugar. Podemos e devemos. E devemos ter fé e confiança no Senhor Jesus, que por meio desse nosso sofrimento, desse afastamento momentâneo, de outras dificuldades, da morte que assolam o povo de Deus, nós venceremos todas essas coisas com dificuldade, com sofrimento, mas ao término encontraremos grande alegria. A palavra do Senhor mesmo nos diz, mais uma vez eu me lembro de João 16, 33. Em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Essa é a nossa breve meditação, meus amados, para o dia de hoje. E nos lembremos sempre, meus amados, do versículo 3 aqui de Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Continuemos firmes, orando pela reabertura do nosso templo, pelo restabelecimento das coisas, conforme o propósito do Senhor. Um abraço, meus irmãos.